Vocês sabiam que a Marvel se inspirou em um vilão série T do Batman para criar o Kraven? Este vilão foi criado pela DC Comics em um tempo muito antigo. Criado por Bill Finger e Tim Mooney, Catman apareceu pela primeira vez no ano de 1963 na revista Detective Comics #311, em uma revista do Batman. Thomas Blake era filho de um pai bilionário e uma atriz que era mãe troféu, mas logo depois ele cresceu e se tornou mundialmente famoso um caçador de felinos, se tornando um milionário. Mas ele perdeu toda sua fortuna e se voltou para o mundo do crime, tendo uma grande rivalidade com a Mulher Gato, que odiava que ele copiasse um pouco do seu traje. Esta é a origem do Homem Gato. Criado por Bill Everett, Namor foi um personagem criado em 1939 para a Motion Picture. Muitos acreditam até hoje que Namor é uma cópia do personagem Aquaman, mas o Aquaman só veio a aparecer na DC Comics em 1940, enquanto o Namor criado por Bill Everett foi criado em 1939 e dado para a Marvel logo depois de ele ter saído para a Motion Picture em 8 páginas de preto e branco, transformado em 12 páginas coloridas para Marvel Comics em #Marvel Comics de número 1, se tornando um dos primeiros personagens Atlantes, o primeiro dos quadrinhos, e não o Aquaman, porque o Aquaman veio logo depois, em 1940. Assim como o Aquaman, Namor é o rei de Atlântida e também é um dos seres mais poderosos da Marvel. Ele tem controle sobre o mar, ainda que seja inferior ao controle do Aquaman, e também é um dos personagens que enfrentaram os nazistas na época em que as comics estavam começando a todo vapor em suas histórias fantásticas cheias de fantasia e liberdade de escrita. Na Era de Ouro da Marvel, o Namor foi o primeiro personagem anti-herói a ser revelado nos quadrinhos e com a habilidade de voar. Mas na Era de Ouro da Marvel, Namor estreou em Marvel Mystery #8 em 1940, lutando contra um dos personagens mais carismáticos do Quarteto Fantástico. Estamos falando do Tocha Humana. Namor foi criado para ser também um rival da equipe do próprio Quarteto Fantástico. Também sendo introduzido por Stan Lee e Jack Kirby, o personagem apareceu em Fantastic Four #4 em 1962, sendo um vilão, às vezes um parceiro, da equipe do Quarteto Fantástico nas histórias do Quarteto Fantástico da Marvel. Solomon Grant é um dos personagens que mais teve uma infância sofrida na DC Comics. Sendo do século XIX, ele sofreu abusos e torturas de seu pai, que o tratava completamente mal, a ponto de queimá-lo em seus aniversários e enterrá-lo vivo na terra para que ele soubesse que sua vida valia menos do que nada. No futuro, seu pai acabou sendo morto por causa de um acidente de trabalho e prometeu que mudaria sua vida, e acabou fazendo um acordo com um homem estranho em um beco, se tornando totalmente um cara que matava pessoas amando e ordens de outras pessoas. Ele acabou matando a sua mãe sem querer em um desses incidentes, se tornando um monstro terrível como era o seu pai antigamente. Grant, então fazendo mais um de seus trabalhos de assassinatos, escondeu um dos corpos na onde ele escondia sempre os corpos a qual matava, no pântano da matança. Lá um bandido o seguiu e o matou, se vingando dos familiares que foram mortos por Grant. E ele
morreu no pântano da Matança, se tornando assim o Solomon Grundy, porque antes ele era chamado pelo seu próprio nome, Cyrus. As origens do Solomon Grundy conseguiu dar ao Hulk várias e várias histórias interessantes. O Hulk foi inspirado na selvageria e também no fator de cura acelerado de Solomon Grundy, e ambos os personagens apareceram em épocas diferentes. O Solomon Grundy apareceu nos anos 40, enquanto o Hulk apareceu nos anos 60. O personagem foi criado por Alfred Bester e Paul Heyman, sendo criado em 1944 na All American. Enquanto isso, o Gigante Esmeralda Hulk foi criado e inspirado na história do médico e o monstro, mas ainda assim, Hulk e Solomon Grundy possuem características similares. Hulk foi criado em 1962 por Stan Lee e Jack Kirby. E o interessante é que Solomon Grundy e Hulk são dois avatares totalmente diferentes. Enquanto Hulk é o avatar da raiva e da destruição, o Solomon Grundy também o é, mas o Solomon Grundy é o avatar do cinza, responsável por destruir todo o verde da Terra. E o engraçado é que a cor do Hulk, o Gigante Esmeralda, é totalmente verde. Imaginem como seria o incrível crossover entre Hulk e Solomon Grundy nos quadrinhos ou nos cinemas, com ambos representando a raiva e destruição, mas sendo inimigos um do outro pela representação de cores. Seria algo totalmente interessante em se fazer em uma história de crossover nos quadrinhos da Marvel e também da DC Comics, e seria totalmente popular. Ganhando seus poderes por um acidente radioativo que lhe tornou cego, mas totalmente poderoso em outros sentidos, Demolidor é um vigilante de Hell's Kitchen, totalmente inspirado no Batman, o Bruce Wayne, o morcego vigilante da cidade de Gotham. Demolidor viu seu pai Jack sendo assassinado. Jack era um boxeador que também trabalhava para a máfia. Depois de muitos anos de treinamento, Matt Murdock se tornou o Demolidor, vigilante de Hell's Kitchen. À noite, ele é o Demolidor, enquanto de dia é um bom advogado e atrevido na justiça. Demolidor foi criado por Stan Lee e Bill Everett com toques do Jack Kirby em 1964, sendo uma resposta ao Batman como um personagem totalmente focado em histórias sombrias e noirs da Marvel. Enquanto o Batman foi criado por Bill Finger, aparecendo na Detective Comics em 1939. Assim como o Demolidor, Batman, o Bruce Wayne, também perdeu os seus pais por bandidos em um beco, e depois de muitos anos de treinamento e também sofrendo pelo luto e pelo trauma da perda dos pais, Batman decidiu transformar o medo por morcegos em uma arma contra os seus oponentes, se vestindo em um traje de morcego, lutando pela justiça de Gotham e pelos inocentes em noites sombrias, sempre sendo furtivo nas sombras e nunca aparecendo no dia, se tornando o personagem mais popular no meio dos quadrinhos heróicos, até mais do que o próprio Superman e também o próprio Homem-Aranha da Marvel. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje sobre personagens inspirados e copiados nos quadrinhos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, e se continuaram até o final é porque se interessaram e gostaram bastante. Portanto, já deixem o seu like, se inscrevam e compartilhem o vídeo para mais e mais pessoas. Tenham uma semana abençoada. Valeu, falou, tchau e fui! E não se esqueçam de seguir a gente também no TikTok.
um canal chamado Lupo.